Está começando mais um Trilados. Eu sou Fábio Carvalho, estou com Beto Nitrini e Rodrigo Renes. E hoje temos o grande amigo Juracy Moreira, tri-olímpico, medalhista pan-americano, já ganhou campeonato no mundo todo, medalhista de Copa do Mundo. Mas na minha opinião, a maior medalha que ele carrega é essa medalha aqui, ó, escolinha de triatlo. Então trouxemos o Jura para falar um pouquinho da carreira dele e um pouquinho do que ele está fazendo ultimamente. Jura, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Fabinho, um prazer estar te revendo, né? Falando com vocês. Obrigado, Rodrigo. Estar com vocês aqui falando sobre triatlon, falando sobre a minha carreira e principalmente, como você falou, né? Falando aí desse projeto que era um sonho meu também, das escolinhas de triatlon, e vendo a criançada, vendo a molecada fazendo esse esporte que a gente começou quando era criança, né? Acho que você faz parte diretamente da minha história ali no começo, né? Você sabe dessa história porque você participou do começo comigo, então a gente passou pelas mesmíssimas coisas e hoje ver esse projeto crescendo aí pelo Brasil inteiro é uma grande alegria para mim, por isso que eu agradeço aí pela oportunidade, né? Não só de falar da minha carreira, que muita gente já sabe, mas de falar desse projeto que tem gente ainda que está conhecendo, né? Vamos voltar então um pouquinho, Jura, lá em 94, quando você começou. Vai, conta aí como é que foi o seu primeiro contato com o esporte, como é que você conheceu? Cara, a gente começou muito cedo, tanto eu como você, mas eu comecei ali pela natação com 10, 11 anos de idade. E o meu primeiro triatlon mesmo foi com 12 anos de idade, 12 para 13, lá em Curitiba. Eu sou natural de Curitiba, né? Hoje moro em Campinas, São Paulo, mas minha carreira inteira foi em Curitiba. E aquela época que ninguém nem sabia o que era esse esporte, né? A minha mãe, quando eu comecei ali, a minha mãe falava pros vizinhos, pros parentes, e o pessoal, pô, mas que peça que ele tá ensaiando, né? Faz teatro. Cara, isso era muito normal naquela época, né? As pessoas não sabiam nem essa palavra, triatlon. Então eu comecei nessa fase. Praticamente em Curitiba ali eu era uma das únicas crianças, né, fazendo triatlo. Eu lembro que saiu um ônibus lá de Curitiba para vir competir aqui no Troféu Brasil de Santos. Saía 2 ônibus, na verdade, que eu falo que é a melhor época do triatlo, né, que só quem viveu aquilo sabe o quanto era legal, né. Entrar no busão com a molecada toda do triatlo. Molecada não, daí que tá, né. Eu era o único moleque ali do meio, né. Geralmente eram os mais velhos e eu era o mascote de todo mundo. E foi quando eu vim pro meu primeiro Troféu Brasil, meu primeiro sprint triatlo, short triatlo, como falavam na época, né? Que é o 750-25, aqui em Santos, em 1994, que foi meu primeiro triatlo aqui com 12, 13 anos. E eu lembro que eu cheguei em 5º lugar ali na categoria. E quem ganhou? Fala aí, Rodrigo, quem ganhou essa categoria? Quem? Fabinho Carvalho já tava lá em primeiro no pódio. Daí eu olhei e falei, porra, esse cara, né, todo marrento, não, quero ser que nem ele, né? Eu já comecei a traçar aqueles objetivos, que foi o primeiro triatlo que eu assisti praticamente, sim, oficial. Assisti e competi, né? De ver um triatlo bem estruturado. Eu já tinha feito eu falo que foi o primeiro triatlo oficial, mas eu tinha feito um Iron Kids, que era lá em Curitiba, um negócio bem pequenininho. Mas esse Troféu Brasil foi a primeira vez que eu vi uma grande prova e vi o Fabinho lá em primeiro. Foi quando eu conheci ele, né? Foi na segunda etapa daquele ano. Quando eu conheci Fernanda Keller, Armando Barcelos. Eu tenho até hoje. Não sei se você lembra, Fabinho, a prova entregava aquele certificado impresso. Certificado de papel. Eu tenho um autógrafo atrás do certificado, tanto do Armando como da Fernanda, né? Que foi nessa prova que eu peguei. Foi ali que entrou essa coisa do triatlo na minha vida. Eu falei, eu voltei nesse busão com a galera. Todo mundo, caramba, teu primeiro triatlo. Lembro que eu fiz 1h05. Você deve ter feito lá 1h02, 1h03 já. Uhum. Mas pra nossa idade era super forte. Né? A nossa categoria era 12-14. 12-14, forte, né? cara. Eu ia falar, a nossa categoria naquela época, naquele ano, era uma das mais fortes ali, pela nossa faixa etária. Sim, né? sim. Tanto que a galera voltou e disse, porra, Jura, tem que começar a treinar, todo mundo estimulando, porque eu não treinava triatlo, né? Eu fazia natação, fiz uma bike, uma corrida e saiu lá 1h05. Daí quando eu voltei de lá, eu lembro que eu voltei sonhando no ônibus, falei, porra, quero fazer triatlo, quero ser igual aos caras, né? Eu falo que foi ali que nasceu. E depois daquilo, 12 para 13 anos, eu falo que nunca mais parou, né? Fui. E até chegar lá na Olimpíada, 7, 8 anos depois, que foi uma trajetória rápida também, na estreia do esporte como esporte olímpico, né, em Sydney, em 2000, na Austrália, onde eu tive a grata felicidade aí, né, de estrear nessa modalidade junto com o Leandro Macedo. Era o atleta mais novo, né, Júlio? Era. Eu e lembra do Ivan Hanna, da Espanha? Sim. A gente tinha 20 anos, né? E tava lá Leandro Macedo e Armando Barcelos, né, nessa primeira equipe. No feminino, Mariano Rata, Sandra Soldan e Carla Moreno, né? Eu falo que é uma época boa demais, né? Você conviveu com todos esses atletas aí.
na sua tentativa também de chegar numa Olimpíada, né? Você fazia circuito mundial com a gente, várias etapas. E a gente fala que foi uma fase muito boa. Efetivamente, como profissional, a partir de que idade? Olha, minha primeira prova como atleta profissional foi já com 17 anos, né? Que foi o troféu Taça Pão de Açúcar USP aqui. Sim, de... aquela prova que mudou a tua carreira, né, Júlio? Eu me lembro direitinho, a gente fez uma prova uma semana antes, lá no Rio Grande do Sul, não me lembro o nome da cidade. Devia ser do Sesc lá, aquelas provas que Não, tinha... era uma etapa do Campeonato Brasileiro, que nadava num rio. Já lembro o nome da cidade. Aí, na semana seguinte, a gente veio competir. E a gente andou bem parecido lá. Você me passou no final da corrida, assim. E aí, na semana seguinte, a gente veio competir aqui na USP e você meteu um segundo, né? Ganhou, acho que Jimmy Hitchello. Eu não era conhecido no meio da elite também. A gente tava ali evoluindo, lógico. Mas ninguém esperava que eu fosse chegar na prova. Era uma prova super importante. Eu lembro da premiação, que a prova até hoje era super alta. E eu saí pra nadar ali junto no grupo. Escondidinho na bike, que ninguém me conhecia, né? Hoje, quando você é mais conhecido, a galera, pô, vai puxar, não sei o que. Valia vácuo já, óbvio. Mas eu fiquei escondidinho, né? O Homero, meu técnico, falou, Juracy, não quero ver você na frente, né? Ele gritava, fica atrás. E eu escondidinho. E na hora que saiu pra correr, pau, né? Já saí com tudo. Eu acho que quem ganhou foi Galindes e você foi segundo. Foi o Galindes, eu em segundo, mas tinha um... Jimmy Hitchello, tinha uns caras bons. Vários atletas bons. E daí eu lembro que eu cruzei a linha de chegada, o Elinho Takai aqui de São Paulo também. Chegou já com o cartão dele. Pô, eu queria te apresentar pro pessoal do Pão de Açúcar, pessoal da Oakley. Daí eu falei, caramba, né? E daí eu tinha 17 anos. E daí, a partir dali, a minha vida mudou, né? Porque daí eu fui contratado pelo Pão de Açúcar. O Elinho começou a agenciar a gente, né? Comecei a representar a Oakley também. E já entramos no circuito mundial no mesmo ano. Porque o triatlon já tinha sido anunciado como esporte olímpico em 2000, né? Então tava meio que em cima da hora para começar a pontuar. E daí eu competi no meu primeira etapa do circuito mundial em 98. Essa prova foi em 97, se eu não me engano. 97 para 98. Primeira etapa do circuito já foi em 98. E um ano e meio depois, fazendo o circuito mundial, a gente estava lá na Olimpíada. Mas um ano antes da Olimpíada, você se meteu pódio em Copa do Mundo, né? Eu acabei fazendo bons resultados. Você fez uns resultados bons ali. De Copa do Mundo mesmo, eu lembro do Japão, que sempre foram as minhas melhores etapas, né? Eu tenho um terceiro lugar lá em Copa do Mundo, um sétimo também no Japão. Tem alguns resultados bacanas aí ao longo dessa trajetória. Mas sempre foi em busca de classificar para a Olimpíada. Daí Sydney veio, a abertura. Daí veio a Olimpíada de Sydney 2000 e fiz a prova. Eu não lembro exatamente que lugar que eu fiquei, mas acho que foi 27º, 20º alguma coisa. E daí eu lembro que acabou a prova, eu falei, pô, vamos pra segunda Olimpíada, né? Meio que aquela coisa na cabeça, agora eu quero... Eu até falei numa palestra hoje cedo, né? Eu sempre fui movido a muitos sonhos, assim, né? Tinha um sonho de ir pra uma Olimpíada, consegui conquistar muito cedo, com 20 anos. Daí quando eu fui pra aquela Olimpíada, eu falei, pô, eu quero ganhar uma medalha olímpica, né? E fui atrás desse sonho, né? De tentar conquistar uma medalha olímpica. Consegui chegar na minha segunda Olimpíada, que foi Atenas, na Grécia, depois... 2004, chegamos lá, prova super dura, nenhum brasileiro foi bem, daí foi Paulo Miyashiro, eu e Leandro Macedo na equipe masculina, né? Nenhum dos brasileiros acabou indo bem, daí acabou a prova, a gente falou, pô, e agora, né? Todo mundo, depois de uma Olimpíada, você fica, e agora, né? Vamos continuar mais Mas ali você tinha 24 anos ainda. Era super novo, mas entra um pouquinho de decepção, que a prova não foi boa. E fazer circuito mundial, você fez por um tempo. É muito sacrificante, né? Todo mundo falava, pô, como é que você aguentou 16 anos, né? Eu falei, cara, não sei como é que eu aguentei 16 anos, né? Nessa pegada de ITU, de circuito mundial, que é abrir mão de muita coisa. O ano inteiro fora de casa, né? Você tá o ano inteiro fora, né? 6 meses por ano, dormindo em qualquer outro lugar, mesmo na sua casa, no mínimo, né? E daí eu falei, não, vou tentar, então, minha terceira Olimpíada, que foi Pequim 2008. Consegui chegar nessa Olimpíada. Já foi muito mais difícil, já começaram a aparecer algumas lesões. Mas consegui ir para essa terceira Olimpíada aí. E o sonho da medalha não veio, né? Mas eu falo que o processo que a gente passa em busca desses sonhos aí que é o que mais vale, né? Sim. Eu falo que tudo que eu passei, tudo que eu passo isso para as crianças hoje, né? Que vale muito a pena esse processo que você faz em busca dos seus sonhos, né? Eu acho que vale a pena, você deve ter essa mensagem também, né? Você não classificou para a Olimpíada, mas você conseguiu conviver, né? Eu lembro a gente na Espanha... Eu tentei ainda a quarta Olimpíada em Londres 2012, que daí já estavam querendo me internar, né? Falou, cara, tentar a quarta Olimpíada. Mas eu coloquei na cabeça, a gente foi até a última prova, praticamente, né? Que foi em Madrid, na Espanha. Eu e você paramos, né? Tipo, e agora, né?
A gente pensou, né? E agora, né? É. Mas eu falo que, cara, toda essa trajetória vale a pena porque fez a gente chegar até esse momento. Você É. teve muita lesão no decorrer da sua carreira, Jurano? Cara, eu sempre tive eu falo que é uma lesão crônica, né? Quem me acompanhou, né? No tendão de Aquiles, ambos, né? Eu lembro assim da Olimpíada de Sydney em 2000, eu já tinha muito problema na famosa panturrilha, né? Muita dor de panturrilha. Tanto que naquela época falavam, nossa, o Juraci começou muito cedo, estourou muito cedo, não vai chegar na segunda Olimpíada nem ferrando, porque o pessoal convivia comigo, né? Via minhas dores ali de panturrilha. E depois isso migrou para os Aquiles, né? Para ambos os tendões. Então, o Fabinho viu muito isso. Eu tinha 2 azeitonas no tendão, né? Que era fibrosado ali, era uma tendinose crônica mesmo. Então isso me incomodou muito ao longo da carreira, mas eu sempre consegui administrar isso. Eu falo que nunca... Você não conseguia treinar tanto, né, Jura? Eu falo, por que talvez você não conseguiu chegar no nível de ganhar uma medalha olímpica? Porque eu nunca consegui dar porrada. Eu me lembro aquela nunca dar preparação paulada. que a gente Você fez... não chegou a operar não, né, Jura? Não. Eu me lembro uma preparação que a gente fez no México, que a gente ficou lá em La Loma, lá treinando em altitude, e aí foi evidente, assim, porque se você tava conseguindo tratar bem a sua lesão, e começou a treinar bem. E aí eu me lembro um treino que a gente fez uma transição, acho que a gente foi pra pista, aí o Jura me passou assim e foi embora. Eu falei, caraca, agora ele tá entrando em forma, né, cara? Então, tipo, ele nunca pôde, né? Deu pra ver que ele nunca pôde entrar muito em forma por conta dessa Aquela lesão. nossa época lá de La Loma, eu falo que foi a minha melhor fase, né? Que a gente tava conseguindo treinar. Quando eu conseguia, né, administrar essas tendinoses crônicas, eu conseguia treinar forte a um nível que tem que ser treinado. Sim. O cara que quer ganhar uma medalha olímpica, ele vai ter que treinar porrada, né? Ele vai chegar no seu extremo sempre, que era o que a gente tentava fazer. Querer correr a 4 por quilômetro e no dia da prova fazer um milagre. 4 km era o aquecimento solto e olha lá, né? Mas o alto rendimento te exige isso, que você esteja no seu limite, só que todo tempo, pouquíssimos aguentam, né? Fala, qual é o segredo dos grandes campeões aí que eu vejo, né? Os grandes caras do circuito mundial de ITU que correram com a gente. Eles tinham uma capacidade de recuperação muito além da nossa. O cara competia com a gente no circuito mundial, na semana seguinte ganhou essa prova, na semana seguinte tá lá dando pau, ganhando. Pô, a gente de fazer uma transição de ir pro Japão, para ir pra Coreia, para ir para outro país, de uma prova para outra, a gente fazia bastante. Pô, a gente chegava, acabava meio acabado, né? De uma prova para outra. E os caras não, sempre, eu falo que o nível de recuperação desses caras eram muito altos. E quem sabe essa medalha olímpica que você sempre procurou, quem sabe o Miguelzinho e o Messias traga pra gente, né, cara? Hoje eu vejo é que eu falei pro Ribeiro, assim, tipo, isso aí é um reflexo do trabalho que você fez, que o Ribeiro fez, que a Fernanda Keller fez, que veio abrindo o caminho e hoje eles estão onde eles estão, né, cara? Sem dúvida. Eu vejo o trabalho que eles estão fazendo hoje, né, e falo, cara, a gente tem, né, chance de chegar numa medalha agora. E até mostra como o processo é longo, né? A primeira Olimpíada lá que a gente esteve foi em 2000, né? Agora na próxima Olimpíada de 2024 a gente já chega com chance de medalha. Só que ainda é um problema grave, né? A gente chega com 2 atletas, né? A gente tem que ter muito mais atletas chegando no nível de participar de uma Olimpíada e quem sabe no nível de ganhar uma medalha. Mas eu falo que esses 2 aí, e a gente viu eles treinando, né? Eu conheço os 2 de pequeno. O Miguel aqui do Pinheiros, que era atleta do Pinheiros ainda, ele era uma criança. E o Messias lá do Ceará, que veio de um projeto social também. Então eu uso ele, né? Ele é um case para eu falar para todo mundo, né? De estímulo. Que não existe barreiras, né? O Miguel de uma família mais estruturada, sim. Eu também venho de uma família mais estruturada, você também. A gente teve a nossa chance, conseguimos. Mas o extremo também pode dar certo, né? Sim. Que é o caso do Messias, que vem de uma comunidade bem carente lá do Ceará que eu conheço, vem de uma família carente. Mas soube aproveitar as oportunidades. Ele teve a oportunidade de entrar num projeto social de triatlo. Foi identificado, né? A gente criar essa oportunidade. E foi identificado, como você falou, pelo pessoal do SESI aqui em São Paulo. Sim. Então tipo o olheiro do futebol, né? Exato. O pessoal do SESI foi lá, olhou, pô, agora vamos desenvolver esse moleque. Desenvolveu e agora tá aí. Com chance de ganhar medalha. 2 medalhas no ano em Copa do Mundo. Isso tem né? uma coisa que o Júlio tava falando, né? Que vocês ganharam a categoria no 12 e 14, né? Eu comecei no 18-24, né? Em 97, e tinha muita gente nessa categoria. Hoje ela é uma categoria muito pequena, né? O triatlon começa nos 30 hoje, né? Sim. E na verdade acaba nem começando nas provas curtas. Que as provas curtas, agora parece que o troféu tá revivendo aí, tá com umas provas legais agora, né? Cheias de novo. Mas a gente não tem essa... a gente gravou um programa, né, Rodo? Eu, você, o Ri,
falando sobre o fomento do esporte, né, para os jovens, né, para o pessoal entrar no triatlo mais novo, né, e a gente tem essa dificuldade ainda, e acho que é um trabalho também que vocês têm feito aí, que é o que você falou do Messias, né, que às vezes aparece num projeto como esse, né, que acho que é uma... Um negócio legal que eu sempre admirei o Jura, assim, ao longo da carreira, é a sua preocupação com sua imagem, né? Lembra daqueles fast triathlon, você via o fast triathlon, todo uniformizado, esporte espetacular de manhã cedo, né? Sempre teve um bom relacionamento com os seus patrocinadores fortes, e isso foi sempre uma preocupação sua, né, Jura? Fala com isso certeza. Um pouquinho pra gente. E a nossa época, aquela época nossa, né, Fabinho, não tinha ainda rede social, né? Então a tua imagem era você mesmo. Não tinha nem internet ainda, quase. Não, e uma coisa que chamou isso que você falou agora, que o Jura está explicando, Fabinho, agora, talvez na metade da tua carreira para o final, patrocinadores diferenciados. Então eu lembro o Jura com o Clube Social, que eu nunca vi com nenhum outro atleta. Eu lembro o Jura com o Banco Safra. Então isso são patrocínios totalmente diferenciados. Era Gralha, não era? Gralha Azul. Gralha Primeiro Azul. Patrocinador, uma seguradora. Aí depois você teve Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Aí Brasil Telecom, né? Não, eu falo que... a palavra Grandes sorte eu não gosto de usar, né? Mas eu sempre tive a sorte de ter bons patrocinadores, mas como você falou, né? Eu sempre me preocupei muito com esse lado de imagem. Dá um retorno, né? Então, quando abriu lá aquela chance de ter o esporte na Globo, né? O Fast Triathlon, que pra mim também foi muito legal, né? Eu competi 10 anos naquela prova, né? 10 edições eu acabei fazendo, desde a primeira, acho que até uma das últimas. E a gente tinha a oportunidade de aparecer na Globo, né? E eu lembro que o Gaioto, que organizava a prova, a camiseta aqui era dele, né? Ele vendia para os patrocinadores dele. E a gente tinha algumas coisinhas liberadas, Tinha né? boné e tatuagem, acho. Alguma coisa assim. Daí eu falei, pô, tem que aproveitar, né? Então vamos colocar no boné dentro da aba que é a logo, porque a Globo só corta aqui, daí mostra pra cima. Eu lembro de eu fazendo isso mesmo, cara. De indo lá na gráfica, coloca a logo aqui, faz aqui. E eu lembro que sempre deu um baita retorno, né? Sim. Do jeito meio amador de fazer, né? Não tinha uma agência trabalhando comigo, não tinha Mas depois você disso. tinha assessor de imprensa, Isso, o Fábio foi evoluindo, Maradei, mas eu né, falo cara? que no começo é tudo assim, né? A gente realmente queria. E eu me preocupava muito com isso. E eu vejo a molecada hoje, pô, patrocínio. E nem eu mesmo postar, né? Eles não, nem eu falo, postam gente, direito, vocês não cara. eram da nossa época, né? Sabe como é que eu... algumas pessoas sabem disso. Como eu fui atrás dos meus primeiros patrocinadores, quem é mais velho lembra da lista telefônica. Aquela grossona das páginas amarelas. Eu olhava lá a empresa que tinha lá no Paraná, que era a página inteira, geralmente eram as maiores empresas, né? Que compravam os anúncios. Sim. Eu pegava lá, ligava, cara, me lembro minha mãe e meu pai me ajudando. Mandava no fax o currículo, né? Mandava por fax lá o currículo e nenhuma deu certo. Mas eu falo, cara, essa atitude de querer fazer, acabou que outras oportunidades vieram, mas aquilo de eu pegar, olhar a empresa, mandar o fax, eu falo que tudo isso reflete, né? Sim. E eu falo que isso também falta hoje em dia, né? Da molecada principalmente ir atrás, né? Não é fácil. Uhum. A gente não conseguiu o nosso primeiro patrocinador fácil. A gente não consegue até hoje de maneira muito fácil, né? Sim. Mas a gente tem que cuidar da imagem, é o que eu sempre falo. Que bom fosse, né? Que o atleta profissional só precisasse treinar, comer e dormir, né? Que é o sonho de qualquer atleta profissional. Sim. Eu falei, cara, isso é a obrigação. A gente tá muito longe do futebol, né? Agora, pra você tem que ser... Hoje em dia tem que ser blogueiro. E a galera às vezes critica blogueiro, né? Fala, cara, você que tá criticando, me desculpa. Você tá tem por que fora, ser blogueiro. tá por fora. Se especialize nisso, né? Tanto que um dos caras que eram da nossa época e continua até hoje, que eu admiro um monte, é o Santiago Ascenso, né? Por estar fazendo esse trabalho. Ele veio aqui, ele deu uma aula sobre mídia social pra Falo gente. que ele é impossível, né? Você não ser fã do cara, né? Sim. Porque ele começou lá com a gente. Sim. O Santiago ia pouquinho treinar mais novo lá em que eu, né? Curitiba. Ele tinha 15, 16 anos e ia lá ficar lá em casa. E eu lembro, ele sempre também foi muito preocupado com isso, com essa imagem. Sim. E hoje está ele, né? Com uma das maiores assessorias do Brasil, se mantendo como atleta profissional ainda competindo. e um cara que vende muito através de rede social, né? Sem ser apelativo. Sem ser apelativo, exato. Ele faz um muito conteúdo orgânico, legal, né? Eu gosto dele por causa disso. Tem um conteúdo legal, né? Então Muito eu falo legal. que os atletas têm que olhar isso, né? Exato. Um pouco do que a gente fez lá no passado, que era um jeito bem rústico de se fazer imagem, marketing, até hoje um Santiago Ascenso, que é do passado, mas soube se reinventar. O atleta que não fizer isso hoje,
infelizmente não adianta ganhar a medalha. Tem diversos exemplos, né, que você pegar pelo mundo aí de atletas que às vezes, claro, tem caras que tem muito resultado e tem uma boa rede social, e tem cara que às vezes não tem um resultado tão forte, mas pela rede social que o cara tem, ele tem, pela imagem que ele vende, pô, ele tem uma atração enorme, né, pras marcas e tudo. Lógico que não. Às vezes a crítica, não, porque aquele cara só é blogueiro. Fala, cara, não só é blogueiro. Se ele tá conseguindo claro que não. fazer o nosso esporte, o triatlon, conseguir virar um blogueiro, ter lá não sei quantos milhões de seguidores, parabéns pra ele, gente. O esporte cresce com isso, né? Eu falo que o esporte não decresce. E uma outra coisa, Jura, que eu acho que, assim, pro triatlon profissional, principalmente pros que estão começando agora, às vezes a gente, do ponto de vista de patrocínio, o atleta ele fica muito naquela condição de ter uma marca esportiva e ponto final, quando você tem outras vertentes, de buscar um banco, de buscar uma montadora de carro. Pô, o Blumenfeld tem o patrocínio da Texaco, que se a gente for pensar, não é uma empresa envolvida no triatlon há 1 milhão de anos. Então você tem outros caminhos e não ficar no mais do mesmo, entendeu? Que às vezes você acaba conseguindo captar algum patrocínio com o interesse dessa empresa tá envolvida com o esporte. Exatamente. Hoje eu falo que as empresas estão em busca de muitas coisas. Talvez o que menos ela busque é a tua medalha, mas ela está em busca de outros que você pode trazer para ela. E quando você fala isso, por que uma empresa de carro patrocina um atleta? Não, tinha que ser uma empresa só de tênis. Exato. Não, talvez diretamente sim, né? Mas indiretamente hoje o mundo tá aí, né? Cheio de marcas. E se vincular ao esporte para a empresa é muito bom, né? É muito bom. Um exemplo que a gente, eu tava vendo aqui, até 2 anos atrás, quem conhecia essa Vinfast aí, que é a patrocinadora do Ironman do Mundial? Ninguém nem sabia que era uma marca de carro, principalmente aqui no Brasil que não existe a marca, né? Mas agora todo mundo sabe. Todo mundo conhece a marca, porque, os caras estão expostos a um público que gasta, um público consumidor, né? Então, é isso. Às vezes você não tá limitado apenas às marcas esportivas, né? Então é importante você estar atento ao que está acontecendo também. Jura aí, como é que pintou a ideia da escolinha do triatlo? Cara, daí já no final da minha carreira, né, em 2014, foi minha última prova como profissional, né, que foi o meio Ironman lá de Miami. Daí nesse meio, em 2014 ainda, né, eu fui convidado lá pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a fazer o curso de gestão avançada lá de organizações olímpicas, que é uma pós-graduação em gestão esportiva, basicamente chancelada pelo COB e pelo COI, né? Abracei essa oportunidade, fiz o curso. E daí, nesse mesmo ano, lá em Curitiba, já existia um pequeno projetinho. Sabe aqueles projetinhos que o cara leva praticamente no porta-mala do carro? Porra, o cara gosta. Amante. Quero ajudar essas crianças. Que era o Ricardo, que é o meu coordenador geral até hoje, né? Eu chamo cofundador da escolinha, fundou comigo, né? E ele era o idealizador dessa pequena iniciativa. Daí ele me chamou, ele já me conhecia. A gente treinava junto, né? Daí ele, Jura, eu tô vendo que você tem lei de incentivo aí. Porque eu era... uma das coisas que você falou da minha imagem, eu sempre ia atrás de como angariar recursos de uma maneira um pouco mais fácil, né? Que sempre foi difícil. Então, eu acabei me especializando lá desde cedo. A Lei de Incentivo foi criada em 2007. Os primeiros projetos foram em 2008, da Lei de Incentivo Federal ao Esporte. Em 2009, eu já estava fazendo o meu próprio projeto, da minha carreira, pela Lei de Incentivo. O Banco Safra, que você falou, era via Lei de Incentivo. Então, eu acabei me especializando ali naquela época por causa da minha carreira. E daí, quando ele falou, tenta abraçar a gente, né? Vamos fazer um projeto e tal. E daí foi quando eu falei, cara, tudo que eu quero, né? Porque eu já tava com essa ideia na cabeça, né? O que eu vou fazer agora? Né? Vou parar, 2014, fiz o curso de gestão. Daí veio a ideia, eu fiz lá, protocolei o primeiro projeto para 30 alunos lá em Curitiba, que eu pensei nos 20 que ele tinha, vamos colocar mais uns 10, né? Pensei pequeno ainda, né? Primeiro ano. Aprovamos o projeto, os meus mesmos patrocinadores, que você falou de relacionamento, né? Os meus mesmos patrocinadores na minha carreira foram os primeiros patrocinadores da nossa escolinha, pela Lei de Incentivo. Porque eu tinha um bom relacionamento com eles. Começou ali em Curitiba, o primeiro núcleo mesmo em 2015, execução, né? O projeto foi feito em 2014, execução em 2015, a atividade mesmo. Aqueles 30 alunos, pegamos 20 que ele tinha. E da 2015 para cá, cara, só foi crescendo. Graças a Deus, eu falo que muito sempre preocupado com a imagem do projeto. Então, tanto que eu chamo hoje a escolinha de triatlo uma franquia, né? A nossa franquia social, porque não se cobra nada para fazer, e a gente não vende ela, não vende uma franquia. Mas o modelo é como se fosse uma franquia. Então, hoje a gente chegou em 25 escolinhas no Brasil. Todas são iguais. É como você ir num McDonald's, vamos falar, né? Pode ir lá em Fortaleza, pode ir lá em Joinville, é a mesma cara, a mesma comida. Mesma operação. A nossa escolinha busca esses conceitos de franquia, né? Eu sempre busco isso para fazer ela crescer.
vem dando certo. Então, desde aquela época, a gente vem crescendo. Hoje a gente tem mais de 50 empresas no projeto como um todo. Que eu falo que um projeto que começou lá com 30 crianças, há 8 anos atrás, a gente captou naquele ano acho que R$200 mil, alguma coisa assim, não menos, até no primeiro ano acho que captou 120 e poucos mil, que era para manter durante um ano o projeto. Esse ano a gente está chegando, a gente vai abrir o 26º núcleo agora até o final do ano, em Ribeirão Preto, mas a gente vai chegar no final do ano com quase 10 milhões, né, de reais de captação ano, né? Então eu falo que um projetinho começou lá com 100 e poucos mil, 8 anos depois está chegando aqui com 10 milhões em captação. Ano que vem deve ir para 30 núcleos pelo Brasil e falo que o céu é o limite, né? O que eu venho buscando na escolinha? Dar o que a gente talvez não teve. Então, em primeiro lugar, ver crianças e adolescentes praticando esporte, praticando triatlo, né? Qual é o esporte? O triatlo. De maneira 100% gratuita. A gente sabe que o triatlo é um esporte elitizado, cada vez mais. Talvez na nossa época não fosse tanto. Acho que está cada vez mais. Eu vejo que cada vez está mais elitizado. Então está cada vez mais distante das crianças que talvez não tenham uma oportunidade, né? Então, nosso objetivo sempre foi focar nisso. Criança de escola pública tem preferência em vaga. E o nosso formatinho foi moldado para isso, né? E a gente vem tentando crescer nessa vertente e, com isso, a gente está conseguindo revelar vários talentos aí no esporte, né? Mesmo sem querer. Acho que é um assunto da pauta assim, que a gente vê. Hoje a gente estava lá no COB falando sobre isso também, detecção de talentos, né? Eu falo que o nosso projeto, mesmo sem querer, sendo um projeto de iniciação lúdica, é o que a gente ensina no início, né? Brincar, fazer triatlo de maneira divertida, brincar, né? Brincar de fazer triatlo. É assim que começam as atividades na escolinha. Mas eu falo que gratuitamente a gente está revelando vários talentos e a gente tem um futuro aí que pode resolver a nossa lacuna, né? De ter outros Juracis, de ter outros Fabinhos, de ter outros Miguels, né? Porque a gente sabe que ainda falta muito para a gente chegar num nível que o triatlo não seja um esporte popular no Brasil. Nas 25 escolinhas hoje tem quantas crianças? Hoje no total a gente tem 1.300 alunos, né, oficialmente dentro das nossas escolinhas. E o mais legal, um número bacana, desde do início ali a gente vem focando, e principalmente de 2 anos para cá, que agora a gente coloca em contrato com as empresas, né? Que é o estimular o acesso ao público feminino, né, no esporte. Então a gente garante que 50% das vagas vai ser destinada ao público feminino. Legal. A gente não consegue ainda chegar nos 50% exatos, mas hoje a gente tem aí em média 45% de todos esses 1.300 alunos meninas. E a gente sabe que o triatlo feminino ainda está muito mais distante. E cresceu bastante, né? Mas a gente ainda é muito pequeno. Mas quando você vê criança, falar né? de criança e adolescente, o público feminino é bem baixo, né? A gente vem tentando estimular. Você estava falando aqui que vocês têm dificuldade de manter as meninas, né, no esporte depois de uma certa idade, né, Ju? Eu falo que manter o aluno, o atleta, né, seja menino ou menina, na fase ali de escolhas, que é 16, 17 anos, é a maior dificuldade, né? E a gente viveu um pouco disso, né? A gente com 16, 17 anos, nossos pais, estudar, entra naquela fase de escolher, né, fazer a faculdade, ou vai trabalhar, né, começar a trazer dinheiro em casa. Então essa fase de escolhas aí que a gente fala é fundamental, né? Então a gente vem conseguindo não perder tanto esses talentos, mas eu acho que o feminino passa por um estágio pior ainda, né? A menina ela tem muita diferença hormonal, né? Quando ela passa ali na fase de pré-adolescência para adolescência, para adulto. Talvez seja a nossa dificuldade também, né? De achar meninas no alto rendimento. O triatlo não é um esporte sacrificante. Para mulher talvez mais ainda. Então a gente vê vários casos aí de meninas da elite que vão ou fazer uma gravidez mais tardia, porque tem aquela questão de ser mãe, quando ter, quando não ter filho. Então eu falo que o feminino encontra vários desafios e a gente vê isso nas escolinhas por essa questão, né? As meninas se tornam mulheres mais rápido, tem a questão social também, principalmente no Norte e Nordeste, a menina tem que ficar em casa, ou tem que namorar, pasmem, mas lá ainda tem alguns locais, Norte e Nordeste, principalmente os locais mais carentes, né? A menina tem que ficar em casa para casar, para arrumar um marido. A gente escuta isso ainda, né? Eu falo que é um desafio bem grande, mas a gente vem conseguindo enfrentá-lo. Jura, não sei se na tua época, como profissional, a gestão da CBTRI, não sei se era a época da gestão do Calazans ou já do Frois. Peguei as duas. Pegou as duas? Eu queria que você falasse como é que você está vendo a atual gestão da CBTRI, onde o Armando está lá, Virgílio está lá. Já foram atletas, então tiveram do outro lado da mesa. Eu lembro que você também teve ali um interesse em trabalhar dentro da CBTRI. Existe ainda esse interesse no longo prazo?
E como é que você vê a atual gestão hoje? Cara, eu tava falando com o Fabinho até agora na hora do almoço. Que bom que eu não ganhei, né? Eu fui candidato a presidente da confederação, no meu pós-carreira também. E você participou também, Rodrigo, ativamente disso, né? Mas eu falo que nada é por acaso, né? A gente tomou um pau, na verdade, né? Só ganhou o voto da nossa própria chapa, né? O resto das federações votou na outra chapa, que era o Marco Laporta e o Ernesto lá da Bahia, como vice, né? Mas foi um belo aprendizado ali, a gente mostrou um pouquinho da nossa cara, né? E o interesse, né, pela parte de gestão. Mas eu falo que graças a Deus não deu certo, né? Porque talvez as escolinhas não teriam crescido tanto e eu, como presidente da confederação, não conseguiria fazer, né? E o Marco hoje é vice-presidente do COB. Isso, que eu vejo que quando você está na confederação é muito mais difícil. Então, quando a gente fala de confederação, hoje eu consigo entender muito mais esse lado, né? Da gestão e tal, como é engessado, né? Como é amarrado você evoluir nesse sentido, né? O Laporta que venceu, na verdade, naquela ocasião. A gente até naquela época tinha um certo atrito. Depois, no ano seguinte, a gente já estava se falando normalmente. E hoje encontramos lá ele cedo de manhã, tiramos uma foto. Ele zoou, né? Essa foto há alguns anos atrás, né? Eu falei, não, o mundo dá voltas, o que importa é cada um ter essa humildade, né? De saber que lá na frente a gente pode se reencontrar. Ele saiu da confederação, hoje ele é vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, hoje a gente vem numa relação muito legal. Agora, a própria atual confederação, né? Com o Virgílio, com o Armando lá dentro, eu venho falando bastante com eles e a gente vem tentando se ajudar. Eles reconhecem o nosso projeto como importante para eles. Na verdade, eu estou resolvendo um problema da confederação, né? Que é não ter projetos de base. É o fomento do esporte também. Isso. Então, a gente acaba resolvendo isso para eles e, querendo ou não, a chancela deles me dá credibilidade junto às empresas. Então, eu falo que hoje a gente tem essa relação mais harmoniosa. Porém, eu vejo muito difícil. Hoje eu consigo enxergar como uma confederação é complicada. A gente está falando de rendimento, né? A confederação tem que incentivar o alto rendimento. Mas precisa de verba, precisa de incentivo, precisa de recurso, né? O recurso é limitado. E eu acompanho um pouquinho isso, que a gente tem nosso grupo de alto rendimento lá das nossas escolinhas, que são 6 atletas. Para você mandar um atleta fazer uma etapa lá de uma etapa no México, você vai gastar R$10 mil, né? Hoje em dia. Então, quando a gente fala de confederação... A gente tende a querer criticar bastante, mas eu vejo o quanto é difícil, porque você investe e não é um retorno nada certo, né? Você investir no rendimento é um retorno quase zero, porque a chance de um atleta não ir para a Olimpíada é enorme, só que ninguém vai enxergar isso. Sim. A galera só vai meter o pau, né? Vai enxergar que, gastaram 10 milhões com aquele atleta, não deu certo. Então eu falo que é um desafio grande, mas eu vejo também pelo lado de crítica meu agora, crítica construtiva, a confederação tende e tem que fazer muito mais. Eu, como escolinha, eu falo, tô colocando tudo que vocês precisam, Tem 1.300 crianças fazendo triatlo aqui no Brasil. Vocês têm que ter um olheiro, vamos falar assim, detectando esses meninos e fazendo projetos que abracem esses atletas, pelo menos na região. Um lá na região sul, um na região norte, um na região nordeste. Se a gente tiver um projeto financiado pela confederação, não é nem chancelado, que absolva esses talentos e trabalhe eles, a gente vai ter um puta resultado lá na frente. Não falta a confederação fazer isso. Ela vem com a intenção de fazer. A gente tentou lá em Curitiba, mas era via governo federal. Eu não participei muito ativamente disso, mas é um projeto que está acabando agora após um ano. Então, eu detesto esses projetos que começam e acabam depois de um ano. Né? Não teve continuidade nenhuma. Um ano é nada, né? Mas é um início. Mas eu falo que tem muito ao que ser feito. Em conversa com o COB também, o COB tende a só apoiar as confederações. E só no alto rendimento. O COB já começa a enxergar diferente, talvez por causa do que o Laporta está lá, né? Ele entende que isso aqui é rendimento sim, as escolinhas, porque é o futuro do rendimento, né? Se o próprio comitê não começar a investir nisso, eles não vão ter os atletas, né? Não vai surgir do nada, né? E a iniciação no triatlo é muito difícil, né, Júlio? Porque envolve 3 modalidades outdoor, que requer uma certa segurança, né? Principalmente a bike e a natação. Então, a iniciação, a gente estava conversando, a gente estava no evento do COB hoje e aí tinha uma pista de skate. Falou, cara, olha como é muito mais fácil, cara. Dentro de uma quadra você monta uma pista de skate, é muito mais fácil. Então. Eu falo que o nosso esporte, né, com exceção do hipismo e dos e da esportes náuticos, é um dos mais difíceis de se iniciar. Mas a gente está conseguindo, né? Eu falo que tá muito dá difícil, para fazer.
Só que a gente tem que É um ter esporte todo- fascinante, isso que é legal. né? Dá pra fazer, É, mas a porque gente tem que ter toda uma cadeia trabalhando em função disso. Né? Isso a gente tá falando de chegar lá com um atleta nosso nas Olimpíadas, que eu acho que é o que todo mundo que realmente gosta de triatlon quer isso, né? Uhum. Ver os nossos triatletas ganhando uma medalha olímpica e tal, né? Eu acho que tem como ser feito, mas o trabalho é O longo. trabalho é longo. É porque você tava falando, pô, eu comecei com 17, 18 anos. Pô, pra ir pra estrada no domingo, puta, minha mãe falou, vai pra estrada domingo, pô. É. Não, mas vou com todo mundo e tal, pô. Eu vou de carona com não sei quem até o posto, de lá a gente sai. Então tem essa preocupação aí, mas você imagina hoje na escolinha ainda, né? Com crianças menores ainda, né? Pra você colocar essas crianças num risco, né? Então você tem que ter um local muito específico. Não é fácil organizar isso, né? É. Então eu acho que essa é uma questão Mas o Júlio tava difícil mostrando da lá infraestrutura, na é muito palestra, o Júlio tava complicado. mostrando assim, só basta também ter vontade, né? Ele Não, claro. tem um lugar lá no Ceará, né, Júlio, que é um açude que eles nadam. A e gente os caras fala que fazem o acontecer. local hoje é o que menos importa, né? A gente dá um jeito. Então a gente tem núcleos que tem uma baita estrutura. Lá em Curitiba, por exemplo, piscinas aquecidas, cobertas, com área interna dentro do núcleo. A gente faz uma pista de mountain bike e tal, consegue, né? Você até falou de sair, né? A gente evita sair. Não dá, né? Porque tem essa Difícil, responsabilidade gigante. Então a gente tenta achar no próprio núcleo locais acessíveis, né? Começa com mountain bike, até por isso vai ser mais fácil, né? Eu acho que crianças têm que começar na mountain bike mesmo. Mas a gente tem núcleos lá no Ceará, por exemplo, que não tinha nem piscina, não tinha nada. Ah, mas tem um açude, vamos lá ver o açude. Pô, as crianças estão lá nadando no açude, a gente tenta proporcionar um pouquinho de segurança. Como me falaram lá quando eu cheguei, né? Falei, não tem como pôr aqui, é muito perigoso. Daí eles me falaram, pô, Jura, mas as crianças nasceram nesse açude. Você tá falando de uma comunidade super carente que elas tomam banho aí, né? Desde bebê. Então, tira esse perigo que você tá falando. Você não tá trazendo tua filha que mora lá no sul pra nadar aqui no açude, né? Os moleques aqui dão um jeito. E realmente dão. Então, a gente fala que hoje a gente consegue dar essa acessibilidade, fazer eles praticarem em qualquer lugar, né? Isso é muito legal. Porra, e tomara que a gente veja dentro em breve um atleta olímpico saindo desse seu projeto aí. Cara, é um sonho, Eu acho, lógico, eu acho né? que isso aí vai ser questão de tempo. É questão de tempo, exato. Como Questão de Eu tempo. falo tanto que- atleta saindo dali, né? Eu falo que é um sonho, lógico, pessoal, assim, bem íntimo, né? Que eu não falo pra muita gente. Pô, se sair um atleta olímpico de lá, né? Eu com certeza vou ficar muito feliz. Mas o que a gente quer é espalhar, né? Sim. Falo que essa é a minha batalha hoje, é espalhar as escolinhas pelo Brasil inteiro. A gente tá conseguindo. Dá bastante trabalho, espalhar pelo Brasil, né? Chegar em locais remotos é o que me dá o maior prazer, assim, tipo esse do açude, né? A estrada mais próxima fica 10 km, né? 10 km de terra para chegar num local que tem a escolinha. Então isso me dá um baita prazer, dá um baita trabalho, mas eu acho que esse é o que é a nossa missão, né? De espalhar esse esporte, que a gente, todos aqui amam, né? Que é o triatlon, sendo praticado em aldeia indígena. Existe um projeto lá no Ceará em captação que é para acontecer dentro de uma aldeia indígena. A Vale do Rio Doce pediu para mim lá onde eles têm mineração em Carajás e Marabá. Eu vou lá no Google Earth. Geralmente eu faço assim quando eles me pedem uns locais muito inusitados, né? Eu lá aproximo na imagem, vejo se tem piscina, vejo se tem açude. Puta, não tem piscina. Beleza, mas tem um negócio que parece um açude. Beleza, vamos fazer. Então eu acho que essa é a nossa missão, né? Espalhar o triatlon em locais que nunca nem saberiam o que é isso e desmistificar, né? Essa coisa. Eu acho que o triatlon sempre vai ser, sim, elitizado. Sim. Não tem como sair disso. E é legal, eu sou a favor. Não é que eu sou a favor, eu gosto disso, de equipamentos cada vez mais modernos, de bicicletas cada vez... amo bicicleta, né? Aquela bicicleta de 150 mil, cara, mas você já viu como ela é linda, esse carbono, esse formato. Quem gosta sabe reconhecer isso, né? Mas também eu quero ver o triatlon sendo praticado pelaquela criancinha lá que não tem nem tênis. que é Eu o me que lembro, acontece com a gente. não sei se você lembra as provas no México, as provas, quando a gente ia competir no México, o Pucon também, eu me lembro. Cara, um dia antes tinha prova, assim, de 300 crianças. Então, assim, é só alguém arregaçar a manga e querer fazer que meu, Acontece. Não, tem tem gente. público Tem. pra isso, né? Exatamente. A população de mais de 200 milhões, cara. Tem que ter alguém. Então, tem foi que o a achar umas Vanessa crianças, Fernandes né? falou, né, cara? É. Porra, se em Portugal sai um monte Não é? de atleta, né? Portugal tem o quê? Não tem ninguém. Na Noruega encontraram 2 aí, pô. Né? Exato. Tem que Você tem nunca que ter fez gente. aquela etapa lá de New Flemont, na Nova Zelândia? Não. Cara, era uma etapa do circuito mundial também que eu fiz. Um dia antes tinha a prova Kids deles. Mas era, tipo, eu não lembro quantos eram, mas era muito mais de 200 crianças, 300 crianças. Na Nova Zelândia, em New Flemont, que era um negócio minúsculo,
e um dia antes tinha prova lá de 200, 300 crianças. Uhum. E daí eu tiro muitas ideias daquilo que eu vi, né? Criancinha com a bicicletinha com rodinha ainda dos lados. Mas tava dando a experiência pra criança, né? Sim, Tava sim. plantando. Não. Por que lá tem tanto triatleta? Pô, porque lá a criança com 2 anos tá brincando lá de triatlo, que o pai gosta, que o pai faz. É isso A aí. gente tem o Sam Laidlaw, né? Ele fala, o cara que ganhou o Mundial início esse ano, ele começou com 4 anos. E o pai dele organiza umas provinhas lá na França, não sei o que. Ele começou nas provinhas do pai dele. Tem foto, assim, vídeo ele correndo com 4 anos de idade. E ele ganhou super prodígio, né? Com 24 anos ele ganhou o Mundial. Mas, 20 anos depois o cara é campeão mundial, né? Exatamente. A gente tem esse exemplo, a gente mesmo, né, que tem filho, pô. Eu tava domingo lá na USP, na prova, meus filhos foram lá ver o finalzinho. Pô, eles ficam encantados, cara. Eles acham o máximo. Sim. Entendeu? Pra eles é muito legal, porque toda criança gosta de nadar, toda criança gosta de pedalar, toda criança gosta de correr, né? Então, não é uma coisa que você tem que ensinar a criança a fazer, né? Ela já sabe fazer, ela já gosta de fazer. Sim. Aí ver todo mundo fazendo ali, é um negócio muito legal. Eles criam uma identificação muito rápida com o esporte, porque eles gostam, né, de fazer isso, né? Com certeza. Eu acho que, até aproveitando aí a audiência de vocês, né? Já falamos aqui de esporte elitizado, e sim, o triatlo tem muita gente de elite, né? Eu acho que quem tá nessa condição, né? Quem tá aí hoje presidente, CEO de grandes empresas, eles têm que fazer isso, né? Por nós. Vamos pela modalidade que eles gostam, né? Então hoje a gente tem um grupo de empresários grandes que fazem triatlo e que apoiam as nossas escolinhas através das empresas que eles trabalham. Isso só tende a aumentar. Então eu sempre dou esse recado, né? Se você está numa grande empresa, se você tem uma posição de liderança que consiga influenciar, né? Faça essa empresa investir nesse esporte que você faz. Não, e pode até usar a lei de incentivo. Isso, então, hoje em dia a lei de incentivo federal está aí, né? Que ela deduz o imposto de renda das empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Essa é a nossa forma exclusiva de financiamento do nosso projeto, né? A gente não recebe doação direta, não recebe nada. É só por dedução fiscal das grandes empresas, né? Então hoje a gente consegue ter um grupo de triatletas e cada vez mais eu falo que virou item de currículo, né? Você tá numa entrevista lá de uma grande empresa, Ironman, legal, gente. Contratado. Porque é uma verdade. Hoje eu falo com as empresas, eu falo muito com o departamento de responsabilidade social e alguns marketing, né? Hoje está muito mais no responsabilidade social. Cara, a maioria, na verdade, a cada 4 entrevistas que eu faço, reunião que eu faço, alguém vai falar assim, nosso diretor faz triatlo. Tipo assim, porque tá no meio, né, hoje das grandes Cresceu empresas, muito, né? dos grandes CEOs aí fazerem esse esporte. Uhum. Então eu falo que a gente tem tudo para crescer em todas as vertentes. É realmente a galera se unir, né, em prol daquele esporte que a gente gosta. Sim, muito show. É isso aí, galera. A gente tá terminando aqui o episódio com o Juracy Moreira, nosso grande campeão e o mentor aí da escolinha de triatlo. Valeu, Jura. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado a vocês, gente. Um prazer tá falando com vocês aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, né? @escolinha de triatlon, @Juracy Moreira. E qualquer dúvida, pergunte para nós lá.